Fala galera, eu sou Vinícius Oliveira, sou professor de redação e eu quero te mostrar a diferença entre a redação do Enem e um artigo de opinião. Fica comigo porque depois da vinheta eu vou te contar tudo sobre esses dois gêneros. É muito tranquilo, mas eu queria antes de você começar, de você continuar assistindo esse vídeo, que você se inscrevesse no meu canal e ativasse o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Ah, prof, por que eu vou precisar me inscrever e ativar a notificação? Não precisa. Por quê? Você vai precisar desses vídeos ao longo da sua preparação. Esses vídeos, eles vão clarear os detalhes que vão fazer diferença na tua nota. Então já se inscreve e diz se você já sabia a diferença. Diz nos comentários se você já sabia a diferença entre o Enem e o artigo de opinião. Beleza, agora sem enrolação, eu vou te mostrar uma coisa que você precisa saber, que é um quadro de comparação entre o gênero redação Enem e o gênero artigo de opinião. A primeira coisa que você tem que saber é que são gêneros textuais diferentes. O gênero redação Enem, ele é muito diferente do gênero artigo de opinião. Presta atenção numa coisa agora. A primeira semelhança e a semelhança mais importante que você precisa saber é que os dois são textos opinativos. Isso aí, cara. Tanto o artigo de opinião quanto o gênero redação Enem, ambos são textos em que eu preciso mostrar a minha opinião. Agora, o jeito de mostrar a opinião é que muda. Por exemplo, no Enem, eu não posso ter subjetividade excessiva. Ah, prof, eu achava que nem podia ter subjetividade no Enem. Pode ter subjetividade. Aliás, o Enem, ele pede que você dê uma opinião sobre um tema, sobre um problema. Toda opinião é parte da minha subjetividade. Então, em toda opinião, eu tenho subjetividade. Isso é óbvio, isso é fato. Pega isso. Agora, eu tenho como expressar a minha opinião de forma um pouco mais sóbria, um pouco mais tranquila, ou expressar a minha opinião com subjetividade excessiva. Então, por exemplo, se eu disser, cara, a situação é absurda. A palavra absurda é a minha opinião, só que é a minha opinião em excesso, minha opinião de forma excessiva. Agora, se eu disser, a situação é problemática, a palavra problemática é uma opinião sóbria. Então, essa é a principal diferença entre o Enem e o artigo de opinião. Ambos têm opinião, beleza, eu sei disso. Agora, a opinião do artigo de opinião, ela pode ser um pouco mais livre. Eu tenho liberdade para ter subjetividade em excesso. O Enem, ele não me permite essa liberdade toda. Eu tenho que dar opinião no Enem, só que não com tanta subjetividade. Beleza? Pegou essa primeira diferença? Agora eu vou te mostrar outras características desses dois gêneros. E depois, fica comigo no vídeo, porque eu vou te trazer um exemplo de redação do Enem e um exemplo de artigo de opinião para você ter bem clara a diferença entre esses dois textos. Olha, o Enem, ele permite pouca liberdade de vocabulário. E o artigo de opinião permite muita liberdade de vocabulário. Prof, o que seria essa liberdade de vocabulário? Seria, por exemplo, usar uma metáfora, usar uma expressão coloquial, por exemplo. Usar uma expressão coloquial, eu tenho essa liberdade no artigo de opinião. Eu posso dizer, por exemplo, que o Brasil caiu numa crise. Caiu numa crise é uma expressão com muita liberdade de vocabulário, o artigo de opinião permite. Como é que eu diria essa expressão, o Brasil caiu numa crise? Se fosse redação do Enem, o Brasil está numa crise, ou a crise no Brasil afeta a economia. Eu não posso ter expressões coloquiais no Enem. Agora, artigo de opinião, eu posso ter expressões com mais liberdade no vocabulário. Olha, outra diferença é que eu preciso, no Enem, ter conectivo no início dos parágrafos. Lembra, no começo do meu desenvolvimento, eu posso botar um em primeiro plano, ou de outra parte, ou eu posso, por exemplo, na conclusão, começar com portanto. O Enem pede conectivo no início do parágrafo. O artigo de opinião, ele não pede esse tipo de regra. Não tem essa regra, tem que ter conectivo no início. Não tem. Você tem liberdade de coesão. Olha,
Não é porque não tem conectivo que não vai ter coesão. Vai ter coesão sim no artigo de opinião. A coesão faz parte do texto. Existe coesão nos dois textos. Agora, a coesão aqui ela é feita de forma mais formal, de forma mais automática no Enem. No artigo de opinião, a coesão é mais livre. Eu posso, por exemplo, fazer a coesão interna pela ideia. Por exemplo, eu posso finalizar um desenvolvimento do artigo de opinião falando sobre crise financeira, sobre desigualdade social. E no próximo parágrafo falar sobre IDH, que são assuntos que se tocam. Ou seja, a coesão foi feita pelo assunto e não só pela palavra. No artigo de opinião eu tenho essa liberdade coesiva. O Enem, ele tem a apresentação cuidadosa do repertório. Como assim, Vinícius, apresentação cuidadosa? Vamos supor que você pegue um filósofo para usar. Que você pegue, sei lá, pegue o John Locke. Eu quero usar o John Locke na minha redação para falar sobre contratualismo, os contratualistas. Eu tenho que apresentar quem foi o John Locke, dizer que ele foi um filósofo, dizer que ele trouxe um conceito chamado contrato social e explicar o conceito. Enem. Agora, no artigo de opinião, eu posso trazer o John Locke de forma um pouco mais espontânea. Eu não preciso necessariamente explicar ponto a ponto quem foi o cara. Eu tenho que explicar de forma suficiente para ser compreendido. Eu vou te mostrar daqui a pouco no exemplo como que é essa apresentação cuidadosa de repertório. Só que você tem que ficar ligado. No Enem, saiba que a redação do Enem é feita para ser corrigida de forma muito rápida e para ser compreendida por qualquer pessoa no mundo. Então, quando eu trago meu repertório no Enem, eu tenho que explicar com muito cuidado, muita calma. No artigo de opinião, eu não preciso desse cuidado de explicação milimétrico. Eu posso ser suficientemente claro na apresentação do meu repertório do artigo de opinião. Vou te mostrar depois com um exemplo, se você tiver com dúvida de como que isso acontece na prática. Fica comigo aí. Olha, a redação do Enem, ela tem um argumento por parágrafo. É simples. Cada desenvolvimento vai ter um argumento específico dele no Enem. Agora, no artigo de opinião, eu posso ter um argumento que se desenvolve em vários parágrafos. Eu posso ter um argumento que se desenvolveu em 3 parágrafos. Isso para o Enem não seria tão adequado, porque o Enem ele é muito mais rígido na questão do argumento. Agora, o artigo de opinião te dá mais liberdade para desenvolver o seu argumento como você quiser. Não pode ter repetição do argumento, não é repetição da ideia. É uma ideia que se desenvolve tranquilamente em vários parágrafos. Não sei se já aconteceu contigo isso, cara, mas, por exemplo, eu tenho alunos aqui no curso online que têm dificuldade de explicar tudo num parágrafo só. Fala assim, cara, prof, não tem mais espaço para explicar. Isso é um problema do Enem. Se isso acontecesse no artigo de opinião, você não teria esse problema. Por quê? Porque se você não tivesse tempo e espaço para explicar num parágrafo, você poderia continuar a explicação no próximo. Compreendeu? No Enem, eu vou explicar tudo num parágrafo só e passar para um outro assunto depois. No artigo de opinião, eu posso explicar. E se não der espaço para explicar no parágrafo, eu posso ir para o outro. E se não der espaço para explicar no outro, eu posso para um terceiro. Beleza? Essa é uma diferença muito importante para o artigo de opinião, entre artigo de opinião e a redação do Enem. A outra coisa, a redação do Enem tem regularidade dos parágrafos. Como assim, prof, regularidade dos parágrafos? Os parágrafos do Enem têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma quantidade de linhas. Isso não é uma regra muito rígida, mas é um critériozinho que deve ser seguido. Por exemplo, 6 linhas por parágrafo, 7 linhas por parágrafo, ou então, por exemplo, 8 em um parágrafo e 7 no outro, uma regularidade. O artigo de opinião não tem essa regra. Eu vejo na internet artigos de opinião com 1 linha no parágrafo, um parágrafo com 3 linhas e outro com 6 linhas. Ou seja, a regularidade do parágrafo do artigo de opinião, ela é mais flexível. A redação do Enem pede texto em terceira pessoa geralmente. Como assim, prof, terceira pessoa? Eu vou dizer assim, por exemplo, os brasileiros são, sei lá, substancial parcela dos brasileiros é racista. Substancial parcela dos brasileiros é racista. Esse o verbo ser, está na minha terceira pessoa do singular. Então, o Enem, ele geralmente pede texto em terceira pessoa. Os brasileiros são cordiais. Terceira pessoa do plural.
Beleza? Geralmente o Enem ele pede um texto em terceira pessoa, ou de singular, o brasileiro é, ou no plural, os brasileiros são. Beleza? No artigo de opinião, eu não preciso disso, eu posso ter liberdade, eu posso inclusive usar a primeira pessoa do singular. Eu considero que substancial parcela dos brasileiros é cordial. Eu posso me identificar, não me identificar, colocar meu nome, tá? Mas colocar, por exemplo, eu acho, eu penso, no artigo de opinião. Ou então, nós brasileiros somos, persistimos, perpetuamos a prática do racismo no nosso cotidiano. Eu posso usar a primeira pessoa, eu, do singular, ou a primeira pessoa, nós, do plural. Beleza? Eu vou te mostrar tudo daqui a pouquinho com calma num exemplo. A redação do Enem, você não pode assinar em hipótese nenhuma, não pode haver referência a quem é você. No artigo de opinião você pode assinar, mas tem que ter cuidado. Se o artigo de opinião estiver dentro de um vestibular, se você tiver que fazer uma prova, por exemplo, Unicamp ou FUVEST, e tiver que fazer um artigo de opinião, você não pode escrever o seu próprio nome. Não porque o artigo não permita, mas a prova, o vestibular não permite. Então você pode usar a assinatura se for um artigo de opinião fora de um contexto de vestibular. Agora, se você estiver fazendo uma prova, em hipótese nenhuma, tu pode assinar a tua prova, senão vai ser forma de identificação e a tua redação vai ser zerada e vai acabar com tudo, beleza? A redação do Enem, ela não permite estruturas de repetição. Eu vou te mostrar depois o que é essa estrutura de repetição. E o artigo de opinião, ele permite estruturas de repetição. Fica comigo, daqui a pouquinho eu vou te falar o que é estrutura de repetição. Fica comigo. A redação do Enem, ela tem temas baseados nos problemas sociais. Então, sabe que uma temática sempre recorrente, falar de problemas, falar de coisas que não estão dando certo. E o artigo de opinião, ele não tem essa restrição. Os temas, eles são livres dentro do que acontece no nosso dia a dia. Temas que são importantes para a atualidade, não necessariamente problemas. A redação do Enem, ela tem figuras de linguagem quase nunca. Eu quase nunca posso usar um eufemismo, uma metonímia, quase nunca posso usar uma hipérbole, porque isso não faz parte do gênero textual redação do Enem. Agora, no artigo de opinião, eu posso usar figuras de linguagem. Posso usar eufemismo, hipérbole, eu posso usar expressões reiteradas, eu posso usar, por exemplo, uma personificação, isso é mais livre, beleza? E na redação do Enem eu tenho expressividade, eu tenho que fazer uma redação expressiva. Como assim, prof, redação expressiva? Eu tenho que ter expressividade usando travessão e 2 pontos. A expressividade do Enem, ela acontece com travessão e com 2 pontos. Vou te mostrar daqui a pouquinho como que acontece isso. E o artigo de opinião, ele também permite expressividade com travessão e com 2 pontos. Se liga, esses 2 últimos critérios, eles são de expressividade. Eu posso ser expressivo usando alguns detalhes para o Enem. E para o artigo de opinião também. Só que se eu tiver que ser expressivo usando figura de linguagem, eu não posso. É como se tivesse um nível de gradação. Eu tenho uma redação que é expressiva com os travessões e com 2 pontos, e um nível acima, uma redação que é muito expressiva usando figura de linguagem. O Enem fica no primeiro nível de expressividade. E o artigo de opinião ele sobe para um segundo nível. Se eu estivesse fazendo uma crônica, eu poderia subir para um outro nível. Se eu estivesse fazendo um conto, eu poderia subir para um outro nível ainda, beleza? Ou seja, o nível de expressividade do Enem é um nível bem raso. Acima dele vem o artigo de opinião, que é o nível intermediário. Depois vem a crônica, que começa a ser um texto literário. Depois vem um conto, que é um texto literário totalmente, permite muita expressividade. Deixa eu te mostrar como que é a estrutura de repetição que eu te falei há algum tempo. O que é repetição? Vou te mostrar nesse pedacinho do artigo de opinião. Somos escravocratas ao deixarmos que a escola seja tão diferenciada, conforme a renda da família de uma criança, quanto eram diferenciadas as vidas na casa grande ou na senzala. Somos escravocratas porque até hoje não fizemos a distribuição do conhecimento. 2 pontos. Instrumento decisivo para a liberdade nos dias atuais. Ponto. Somos escravocratas porque todos nós, que estudamos, escrevemos, lemos e obtemos empregos graças aos diplomas, beneficiamos-nos da exclusão dos que não estudaram, como antes os brasileiros livres se beneficiavam do trabalho dos escravos. Olha, não sei se você percebeu a repetição, mas tem uma estrutura que sempre se repete. Somos escravocratas, tal.
Aí depois, somos escravocratas por quê? Aí depois, somos escravocratas por quê? Aí depois, somos escravocratas. Ou seja, ele ficou repetindo, somos escravocratas. Essa é uma estratégia que é muito legal, chamada de reiteração. Essa estratégia eu não posso usar no Enem, na redação modelo Enem, mas eu posso usar no artigo de opinião. É mais liberdade de como eu construo o texto. Ah, tem uma coisa interessante que ele usa aqui a primeira pessoa do plural, somos escravocratas. Ele faz isso o tempo todo. E detalhe, ele traz aqui um repertório. Olha só, vê se tu consegue perceber. Quanto eram diferenciadas as vidas na casa grande ou na senzala. Ele fez essa menção que, na verdade, é um repertório de um cara, de um sociólogo brasileiro chamado Gilberto Freire. Só que em momento nenhum esse parágrafo do artigo de opinião fala essa frase, esse título é de um livro de um escritor brasileiro chamado Gilberto Freire. Não diz, simplesmente joga no colo do leitor e o leitor tem que compreender. E está suficiente. Se o leitor tiver um nível acima de leitura, melhor, mas está suficiente. Deixa eu te mostrar como é que fica, então, essa mesma ideia, esse mesmo tema, só que reescrito para o modelo Enem. Presta atenção nessa reescrita que eu fiz. Em 1933, o sociólogo Gilberto Freire, agora explica com calma quem é ele, defendeu na obra Casa Grande Senzala que a formação identitária do brasileiro é influenciada pelas práticas coloniais do século XVI. Repara que aqui eu fiz uma explicação de quem é o Gilberto Freire e falei que ele escreveu uma obra chamada Casa Grande e Senzala. Ou seja, aqui eu trouxe o repertório de forma muito mais cuidadosa, muito mais delicada, muito mais minuciosa. É assim que o Enem espera. O artigo de opinião, ele não faz essa questão de uma explicação detalhadinha de quem é o repertório. Se der para compreender, tá lindo. Com efeito, a partir da análise de Freire, é possível afirmar que ainda há um problema enraizado no país. Dois pontos, o racismo. Aqui, nitidamente, tem a minha opinião. Ou seja, o texto do Enem, a redação do Enem, é um gênero que pede opinião, assim como o artigo de opinião. A minha opinião aqui está aqui, ó. Ainda há um problema enraizado no país que é o racismo. Assim, para combater essa prática criminosa, deve haver atualização do imaginário dos indivíduos, bem como o combate às práticas racistas. Nesse parágrafo aqui, você vai perceber que existem muitas diferenças para o artigo de opinião. Aqui está muito certinho. O Enem ele é uma prova muito certinha. Tem uma abordagem com conectivo aqui com efeito. Aí a última frase antecipa os argumentos, aí tem o assim. Essa organização toda eu não preciso para o artigo de opinião. Eu não preciso botar os argumentos que eu vou falar na introdução. Para o artigo de opinião não precisa. Para a redação do Enem precisa. Quais são os dois argumentos que eu trouxe aqui? Primeiro argumento é atualização do imaginário dos indivíduos e segundo argumento, combate às práticas racistas. Beleza. A opinião aqui, ó, é um problema enraizado. Repara que a opinião está muito sóbria. Como é que é a opinião do artigo de opinião? É muito mais forte, dá uma olhada. Somos escravocratas, muito mais forte, muito mais contundente. Eu espero de verdade que você esteja compreendendo as diferenças e vou te convidar a parar esse vídeo agora, já se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, porque daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou analisar um artigo de opinião completo, para você ver todas as características, semelhanças e diferenças. Beleza? Fica comigo porque vai ser lindo.